que acho que antes de tudo, acho que a perspectiva ela precisa ser dada. Você precisa dar perspectiva para as pessoas. O contexto em que elas estão dificulta até a própria capacidade de ambicionar, de sonhar. Não é natural, ela não é genética. Acho que a capacidade de sonhar ela vem como influência do meio que você está. E eu senti o impacto dessa mudança de perspectiva nessas grandes viradas que eu fiz no âmbito educacional na minha vida. Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Davi Peixoto, que é cearense e é um exemplo concreto de como a educação pode transformar vidas. De família humilde em Fortaleza, conseguiu diversas bolsas e oportunidades por meio do estudo e dedicação, até ingressar no curso de Direito da Universidade de São Paulo, na USP. Fez estágios na Universidade de Yale e se interessou pelo mercado financeiro, onde fez uma carreira meteórica. É um dos idealizadores da ONG Primeira Chance, que busca dar oportunidades de estudos para jovens carentes. Foi durante quase 6 anos CFO e vice-presidente de desenvolvimento da Arco Educação, o único unicórnio brasileiro na área educacional, onde ele ainda atua no Conselho de Administração. Em sua mais recente empreitada, criou, em plena pandemia, a empresa Isaac, que pretende ser revolucionária no apoio à gestão das escolas no Brasil. Davi, queria agradecer muito a sua participação aqui no Espaço Recíproco. Já começar com uma pergunta. A tua trajetória é um verdadeiro exemplo de superação. Ilustra muito bem como a educação pode transformar vidas. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história para os nossos seguidores. Tá bom. Obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui. Achei muito legal o canal e fiquei contente de ter a oportunidade de conversar aqui com você. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pela introdução também. Acho que foi super generosa. E acho que, contando um pouco a trajetória da minha vida, acho que, de fato, a educação, ela sempre foi o catalisador de muitas mudanças e transformações, né? Eu comecei em Fortaleza, sou cearense, estudei no Colégio Militar, que eu acho que foi primeira oportunidade que eu tive acesso. O Colégio Militar, ele tem um vestibular, como se fosse, que você faz na quinta série, e que quando você passa, você entra nessa instituição que tem um excelente nível acadêmico para fazer o ensino fundamental 2 lá, e ela tem um custo quase que simbólico, quase uma instituição gratuita, desde que você seja admitido, né? E para mim foi um divisor de águas, porque eu me inseri num ambiente acadêmico de excelência. Até então as minhas escolas eram escolas pequenas de bairro, não eram escolas tão bem conceituadas, e eu pude ter acesso a esse ensino de qualidade, e mais do que isso, acho que acesso a um grupo de pessoas, né, de amigos que eu fiz lá, muito talentosos, brilhantes, muito dedicados, e que com networking que me deu uma visão de mundo diferente. E acho que ali eu comecei a pensar nas possibilidades que poderia ter e que antes até eu não conseguia nem imaginar. Assim. E aí, do Colégio Militar, eu fui para uma escola particular em Fortaleza com bolsa. Depois fiz o vestibular e vim aqui para a Universidade de São Paulo, né? Estou aqui em São Paulo hoje. Um outro choque de realidade, né? Foi a primeira vez que eu saí de Fortaleza e eu fiquei muito impressionado com a história, a tradição e o nível das pessoas que eu encontrei na USP. E acho que, por fim, pensando na parte acadêmica, eu ganhei uma bolsa e fui estudar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Enfim, cada um desses movimentos, no seu tempo, ele me deu ampliou a minha perspectiva sobre o mundo, né? E eu acho que Yale acabou representando esse último ato, uma ampliação total de perspectiva, quando eu comecei a conhecer uma sociedade diferente, um nível acadêmico diferente, pessoas com ambições diferentes, com culturas diferentes, e acho que isso ampliou muito a minha visão de mundo e até minha vontade, né? Eu passei a desejar mais coisas e acreditar que dava para conseguir mais coisas, né? E isso é uma coisa que a gente vê até na minha vida perto de educação, que acho que, antes de tudo, acho que a perspectiva ela precisa ser dada. Você precisa dar perspectiva para as pessoas. O contexto em que elas estão dificulta até a própria capacidade de ambicionar, de sonhar. Não é natural, ela não é genética. Acho que a capacidade de sonhar ela vem como influência do meio que você está. E eu senti o impacto dessa mudança de perspectiva nessas grandes viradas que eu fiz no âmbito educacional na minha vida. E aí acho que depois ficou mais fácil, porque eu já tinha mais networking, já tinha mais conhecimento, já estava num lugar muito privilegiado, com muito acesso. E aí dali fiz essa trajetória que você contou, que fui para o mercado financeiro, fiquei 4 anos e meio. Depois fui para Fortaleza, voltei de novo para empreender, junto com o Ari, que estava fundando
o sistema Aritsá, e que 6 anos depois a gente transformou o sistema Aritsá na maior empresa de educação no Brasil hoje, que se chama Arco, e que eu sou muito orgulhoso de ter sido um executivo importante, hoje conselheiro e sócio, e que a gente de fato transformou aí muito do setor de educação nessa jornada. E aí achei que fazia sentido, estava novo ainda com energia e ainda tinha muito problema no mundo para resolver. Eu acho que o Arco, na liderança do Ari, está fazendo um excelente papel e acho que eu podia contribuir num lugar que não tinha muita gente ajudando. E era um outro problema da educação, que é esse problema de gestão. E foi daí que surgiu a ideia do Isaac, né, de Isaac Newton, homenagem ao Isaac Newton. Você mencionou aí um negócio que eu acho interessante, né? Você estudou direito, foi para a área financeira, depois foi para o empreendedorismo, depois foi para ser líder aí de uma organização. O que eu queria comentar aqui é o que você acha do excesso de especialização e conteudismo no ensino superior brasileiro? Eu estou pensando aqui na perspectiva de ter aí mais possibilidades de termos educação mais geral, mais ampla, porque a gente não sabe que caminhos vai seguir na vida. O que você acha disso? Eu acho que é um questionamento interessante. A gente discute bastante isso aqui, tá? Tanto na Arco quanto no Isaac. E eu acho que o ensino superior, ele de fato tem que talvez se reinventar de certa forma, encontrar de novo um papel claro na sociedade. Se você parar para pensar, ele, em algum momento, o surgimento do ensino superior, ele tinha muito a ver com a preparação para o mercado de trabalho, né? E hoje, olhando o mercado de trabalho que a gente tem convivido aqui, e acho que é um mercado de trabalho muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás, o tipo de critério que a gente usa na hora de definir as pessoas que a gente gostaria de ter no nosso time, eles vão muito além das habilidades duras, né, da técnica que ele aprendeu na universidade. Cada vez mais a gente está olhando para a pessoa, tentando extrair aquilo que ela é como indivíduo, né, as habilidades que ela tem, que a gente chama até de soft skills, né, que são habilidades que não são necessariamente ligadas àquela técnica, mas quase que a capacidade dela de desempenhar qualquer função. E acho que isso está sendo cada vez mais exigido no mercado de trabalho. E se você pensar no propósito do ensino superior, e tem uma parte dele que é isso, né, que é preparar para o mercado de trabalho, eu acho que ele tem que olhar para essa nova demanda e eventualmente ajustar o currículo em torno disso, né? E até tem, se me permite, sim, eu conheci um projeto nos Estados Unidos, né, há muito tempo atrás, devem existir outros até talvez melhores, e esse também com certeza não é perfeito, mas que foi o meu primeiro contato com esse tema, que era o Minerva Project, né, um projeto Minerva. E eu lembro que eu fiquei muito chocado, isso era 2015, com a ausência de um currículo tradicional que eu estava acostumado a ter. E a proposta deles era de formar quase que a capacidade de pensar e refletir. E eles dividiam o currículo deles em várias habilidades que até hoje eu lembro que se tornaram pilares da educação que eles oferecem e que, repito, independente do julgamento a respeito da qualidade do projeto, aquilo serviu para mim de base na hora que a gente olha para o nosso time hoje e vai avaliar eles, recrutar eles e desenvolver eles. Basicamente eram alguns pilares que são simples. O primeiro, eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça aqui, mas um deles super importante que eu olhei e falei, pô, óbvio, acho que isso é fundamental, é o pensamento crítico, e que eles atacam isso como um desenvolvimento de uma habilidade. Ele fala, vou ajudar a ter pensamento crítico, né? E fundamental, ainda mais no mundo de hoje, das mídias sociais. Segundo, pensamento criativo. Costumo dizer que o colaborador bom, o cara que a gente tem no time, que a gente acha muito bom, tem o cara ruim, né, Marcelo? Que é aquele que você pede para ele fazer A e ele não faz A. Aí você, pô, ele é ruim. Tem o cara que é o bom, que é o que você pede para ele fazer A e ele faz A. Legal? Ele fez A bem. E para muitos, isso é o sinônimo de sucesso, de excelência. Mas eu descobri que tem um outro perfil de colaborador, que é o que você pede para fazer A, ele entende que você quer A, ele pensa melhor, ele fala, você acha que você quer A, mas na verdade mesmo você quer B, e ele faz o B, e que de fato o B era muito melhor do que o A que você achava que queria. E esse é o ótimo. Então, o nosso time a gente tenta direcionar um pouco, mas acho que a capacidade deles deveria ser suficiente para eles conseguirem, com muito mais propriedade do que eu mesmo, olhar para aquele problema, ver que ele sabe o que eu quero, mas eventualmente existe um caminho melhor que eu fui incapaz de pensar. E esse pensamento criativo acho que é fundamental. E aí, não quero me alongar, mas o terceiro é comunicação efetiva. É você conseguir falar e as pessoas te entenderem. E às vezes tem gente que é prolixa, tem gente que é muito tímida, e que é engraçado, eles falam, eu sou tímido, então a minha capacidade de comunicação ela é baixa mesmo. Errado, né? Você pode desenvolver isso, você pode treinar. Isso vai te fazer falta no mercado de trabalho. E é desenvolvível, né? O outro é interações efetivas. A capacidade dele de
interagir com as pessoas em volta e conseguir conduzi-las em torno de determinado propósito. E às vezes a pessoa é muito ruim nas habilidades interpessoais e destrói as relações, ou é muito nervoso, ou é muito agressivo na comunicação e as relações com as pessoas em volta vão se prejudicando. E isso não é, acho que por mais que possa ter sido interpretado como um traço de personalidade, também é desenvolvível e também é importante. Então, assim, a gente tenta olhar esses pilares e tentar ver se o nosso time tem isso. E, obviamente, ninguém tem tudo. E o mais legal é entender que dá para desenvolver tudo isso. E hoje eu acho que essas habilidades, elas fazem com que aquela pessoa que entra para o time, por mais que ela não saiba aquele trabalho hoje, ela tem todas as ferramentas para ela aprender e tem todas as ferramentas para ela conseguir se desenvolver, independente do que ela tenha conhecimento ou não naquele momento. Eu acho que se a gente olhar para o ensino superior nessa perspectiva, né, de ajudar as pessoas a contribuírem para a sociedade em vários formatos, inclusive no mercado de trabalho, eu acho que faz sentido pensar num currículo diferente. Mas eu entendo as complexidades, tá? Eu entendo as complexidades dessa mudança. E você, que realmente veio de uma família mais carente, se desenvolveu e tal, uma das suas primeiras realizações, né, foi justamente, logo que você ganhou um pouco de dinheiro, criar uma ONG, né, que é a Primeira Chance. Explica um pouquinho como funciona esse apoio, quanta gente vocês já impactaram diretamente, conta um pouquinho da Primeira Chance. A Primeira Chance, ela surgiu há 10 anos atrás, foi fundada por mim e pelo Ricardo Salles, um sócio, parceiro, amigo que eu tenho aí desde o colégio, e é uma pessoa brilhante, que me complementa muito, que inclusive é meu sócio hoje no Isaac. E a gente, na época, a gente era muito novo, né? Eu tô com 33, na época eu tava com 23, ele tava com 24. Ele é cearense também, a gente se conheceu no colégio, a gente estudou para a Olimpíada de Física juntos. E aí depois a gente manteve contato, ele foi para o ITA, eu fui para a USP, ele terminou e foi trabalhar no mercado financeiro também, e a gente continuou sempre com essa relação. E a gente começou a perceber que o mundo do mercado financeiro e o mundo, acho que a elite, até acadêmica brasileira, quando eu penso nas pessoas que eu conheci dentro da USP, que é uma universidade pública, a maioria delas eram pessoas de classe alta. Porque a gente tem no Brasil um cenário que é como se as melhores universidades, elas são, ou a grande maioria das melhores universidades, são públicas. É como se nossa universidade de Harvard ela fosse uma universidade pública. Mas só se você tiver dinheiro para pagá-la, porque esse dinheiro ele não é necessário para bancar a universidade, mas ele é fundamental para bancar o seu ensino privado. Eu sei que você tem várias iniciativas aí, Marcelo, que eu fiquei muito impressionado, que eu acho que mudam essa realidade, eu parabenizo aqui por todas elas, mas eu olho para o cenário de 10 anos, 15, 20 anos atrás, e quando eu estava na faculdade, eu via que eu fazia direito na Universidade de São Paulo e a grande maioria da minha turma, por mais que a Universidade de São Paulo tivesse uma representatividade nacional e eu fosse uma pessoa de fora, né, de São Paulo, eu tinha uma expectativa de encontrar uma diversidade enorme na sala, simplesmente porque todo mundo tinha um sonho de estudar lá. Quando eu cheguei na turma, eu encontrei pessoas que vinham de um número de escolas que você conseguia contar na mão de São Paulo. Essas grandes instituições de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Você tinha gente do Dante, do Band, do Porto Seguro, do Santa, excelentes escolas. Eu sou amigo da maioria dos mantenedores hoje e acho o trabalho deles excelente. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm acesso a esse nível de educação. Então, acaba que, mesmo na Universidade de São Paulo, uma universidade pública com impacto nacional, com alcance nacional, eu encontrei uma turma com pouca diversidade. E eu voltei para a minha memória de Fortaleza e eu consegui encontrar um monte de casos de pessoas que tinham uma família que não conseguiriam bancar essas instituições, mas que, por sorte ou por algum fator externo excepcional, às vezes ganharam uma bolsa, às vezes tinha um padrinho que patrocinava, às vezes passaram no vestibular, como eu, na 5ª série, para o colégio militar, mas por algum motivo diverso e excepcional, eles tiveram acesso a uma educação boa e eles têm alto potencial, tinham muita garra, eram excelentes alunos, e hoje eles estão nessas grandes universidades, mas como exceção a essa regra. E aí, olhando para isso, a gente viu que o Brasil, e eu acho que é um problema que todo mundo conhece, o seu CEP, né, a sua origem familiar, ela define muito as suas chances de sucesso.
porque a capacidade que o seu pai, a sua família tem de pagar a sua escola define quão longe você eventualmente consegue chegar na sua carreira. Não pela sua capacidade, mas pela capacidade econômica dos seus pais. Então, assim, é uma disparidade, um desequilíbrio de oportunidade muito grande. E aí, para resolver esse problema, na escala que a gente conseguiu, né, foi que surgiu a primeira chance. Então, a primeira chance ela tem um objetivo muito específico de procurar na rede pública, nas famílias de baixa renda, alguns alunos que a gente consegue identificar neles uma garra e uma vontade de estudar, um apetite para o estudo, uma capacidade de estudo, e que, se continuarem naquele ambiente, por mais que eles tenham muita garra e muita dedicação, é improvável que eles consigam acesso a uma universidade de ponta e, consequentemente, é improvável que eles consigam um emprego bom. Simplesmente porque o ambiente não é favorável para eles, independente da própria vontade. E o que a gente foi atrás é de vamos identificar esses alunos e vamos patrocinar eles. Vamos pegar esses alunos, tirar eles da rede pública, colocar eles nas melhores instituições de ensino privado do Brasil, de escola básica, e aí é uma semente ali muito valiosa e com muito talento e que precisa de um lugar bom para ele germinar. E a gente, colocando ele nesses colégios de ponta no Brasil, a gente vê eles aproveitando essa oportunidade, conseguindo estudar em alto nível e passar nos grandes vestibulares do Brasil e aí seguir uma carreira de sucesso que, sem a nossa ajuda, provavelmente eles não teriam acesso. Então, a primeira chance ela surgiu assim. A gente, basicamente, agora, em termos simples, a gente vai na rede pública, encontra um aluno quando ele está indo para o ensino médio, um aluno de alto nível, o melhor aluno, os melhores alunos que a gente puder identificar. A gente leva ele para uma escola de ponta, patrocina a escola, patrocina todo o ambiente em volta da educação, como alimentação, porque muitas vezes eles não conseguem estudar por falta de alimentação, ele fica fraco, tem sono, dificuldade de concentração. Então, alimentação, moradia, porque muitas vezes o lugar onde eles estão tem uma moradia que dificulta a concentração, às vezes a família é muito desestruturada, tem muito problema, e é impossível que você consiga isolar o ambiente, então a gente dá para ele um alojamento que ele pode ficar lá com outros alunos, e o colégio de ponta que a gente paga. E a gente tem visto que o impacto é impressionante, assim, a realidade desses alunos são transformadas em pouco tempo, porque aí, como eu volto para o primeiro ponto, as pessoas dizem que educação é investimento de longo prazo. Não é. Em 6 meses, eu consigo ver um aluno completamente diferente quando eu coloco ele nessas instituições. Ele ganha confiança, ele ganha perspectiva, né? E eu falei isso lá no início, foi uma coisa que eu senti que foi muito importante para mim. Mas tem um exemplo muito grande de um aluno que foi um dos primeiros, que ele era excelente em matemática, ele era campeão de Olimpíadas de matemática, medalhista de ouro, só que ele só vivia aquele ambiente, ele era de Lagoa dos Bois, que é o interior do Ceará, tem 5.000 pessoas. E aí a gente pegou ele em Lagoa dos Bois e eu perguntei, na hora que eu estava colocando ele para dentro da ONG, eu perguntei o que ele queria fazer de universidade. O que você quer fazer? Você vai terminar o colégio, você quer fazer o quê? E ele respondeu, eu não vou fazer universidade. Eu vou trabalhar na roça com meu tio. Eu falei, mas você nunca pensou em fazer faculdade? Ele falou, não tem nenhuma universidade aqui perto. Eu não sei onde é, não sei o que tem. Ninguém na minha família nunca fez, ninguém que eu conheça nunca fez. Eu tenho que trabalhar. Na minha cabeça, isso é coisa de gente rica. Não está na minha realidade. E aí eu fiquei pensando, ele nunca nem ambicionou isso. Ele não sabe nem o que é. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, se você fosse fazer faculdade, você faria de quê? Aí ele ficou com dificuldade de pensar e falou, acho que matemática, porque eu gosto de matemática. E tá bom. 3 meses depois, nem foi 6 até nesse caso, 3 meses depois, ele me ligou, falou assim, Davi, eu queria saber se eu posso mudar de turma no colégio. Eu falei, ferrou. Ele deve estar com problema de adaptação e tudo. Eu falei, não, claro, mas por quê? Aí ele falou, não, porque tem uma turma aqui que é específica para engenharia no ensino médio, e eu já começo a me preparar porque eu sei que agora eu quero fazer o vestibular do ITA. Eu quero estudar no ITA. Poxa, o cara não tinha nenhuma noção, agora ele já conheceu o ITA, que ele não conhecia. Já sabe que é bom, já sabe como se preparar para aquilo, já sabe que dá para passar e já quer passar. E aí, depois de 3 meses depois, 6 meses depois, ele ligou e falou assim, olha, eu estou em dúvida agora. Eu falei, poxa, o que esse homem quer agora? Ele falou, não, porque eu sei que o ITA é muito bom, mas talvez eu queira ir mesmo é pro MIT. Aí eu falei, pô, o nome dele é Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, tu não sabe nem escrever Massachusetts aí. Vamos com calma. E aí, mas foi muito legal, achei ótimo que ele estava com esse tipo de desejo. Resumo, no fim, 2 anos e meio depois, né, quando ele terminou o ensino médio, ele passou no ITA, já se formou no ITA. E aí, hoje ele está trabalhando num fundo na Faria Lima de quant, um fundo quant de trading de ações. Assim, esse cara é de Lagoa dos Bois, né? A mãe dele era lavadeira. O pai dele ele não conhece. Ou conhece, mas não vivia junto na época. Então, assim, acho difícil que ele conseguisse ter esse tipo de perspectiva se ele não fosse inserido num ambiente diferente. E você vê, foi muito rápido. Muito rápido. Muito legal esse trabalho, parabéns. Eu li também recentemente no livro do Daniel Bergamasco, da Ideia ao Bilhão, aproveito aqui para fazer uma propaganda do livro,
do meu amigo Daniel, um pouco da história da Arco Educação que eu realmente não conhecia. Além de ser o único unicórnio no setor educacional, é o único do Nordeste, né, que também é um feito importante. Você atuou como vice-presidente de desenvolvimento, atua no conselho e, portanto, teve e ainda tem um papel relevante nesse sucesso. Conta um pouquinho do desenvolvimento nesse setor tão importante para o país, se você pode adiantar algum projeto de crescimento, qual que é o crescimento para o futuro, o que está sendo planejado aí de novidades. Legal. Não, obrigado. Falo sim. E a história da Arco é muito interessante. Tem dois casos antes de começar, mas você falou do Nordeste, a gente foi o segundo IPO, o terceiro IPO do Nordeste. Tiveram duas empresas antes, uma em Fortaleza e outra em Recife. Então, assim, era uma coisa ainda é uma coisa com poucas empresas que fizeram essa trajetória. E a gente foi a primeira empresa do Brasil a fazer o IPO na Nasdaq, a listar nossas empresas na Nasdaq. Não tinha, fomos o primeiro caso. Agora tem várias outras, abriu um mercado que eu acho que foi super importante para o empreendedorismo brasileiro. E é engraçado porque a gente, quando estava definindo, quando você vai fazer isso, os bancos que estão te assessorando, eles dão um nome para o projeto. Para poder não ficar chamando o nome da empresa por uma questão de confidencialidade, eles dão um nome fictício que você batiza o projeto. E geralmente é um nome que tem a ver com a empresa. E aí eu lembro que eu queria que o nome fosse, não um nome, mas um número, que eu não lembro o número exato, era 3.000 e alguma coisa, acho, que era, eu brinquei que era a distância de Fortaleza para Nova York em quilômetros. Então seria o projeto 30 não sei o quê. Acabou que confundia muito, porque nunca tinha dado nome de número, né? E virou projeto Bridge, de arco, né? De ponte, arco. A gente estava muito orgulhoso de poder fazer isso. Tem um impacto para a região que eu acho que é importante. Como empreendedor, acho que você tem que ter consciência cada vez mais do impacto que você gera como inspiração para as pessoas. E acho que quando você leva isso, esse contexto de Nasdaq no Nordeste, acho que foi um combustível muito legal. Hoje eu fico feliz de ver várias empresas do Nordeste se desenvolvendo, crescendo, buscando investimento e me ligam para perguntar como foi e falam que eventualmente a história da Arco deu confiança para eles. Bom, a Arco ela começou com um projeto de educação de um colégio, né? Um colégio chamado Aritsá, lá em Fortaleza, que é um colégio de altíssimo nível. Ele é campeão de aprovação em vestibular do ITA, do IME, de Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química. E esse colégio, ele sempre chamou muita atenção. E essa história, ela existe há muitos anos. O Ceará, não sei se você sabe, mas o Ceará tem excelentes escolas no ensino médio, né? Uma região que se destaca. E eu acho que, estatisticamente, é desafiador você pensar, é improvável você olhar e falar, o Ceará tem um destaque, né? Por quê, né? Então, essas escolas que tem lá, não só a Aritsá, mas outras, elas têm um papel importante nisso, sempre foi um negócio que chamou muita atenção. E ficou claro que ali se desenvolvia uma certa metodologia de ensino que ela tinha características únicas e que elas entregavam resultados de qualidade, era uma fórmula que funcionava. As escolas, e especificamente o Aritsá, ele usava uma metodologia de conteúdo que eles mesmos desenvolveram em 20 anos, lapidando isso, pelo líder da escola, que é o pai do Ari, que se chama Dr. Otto, e é um educador brilhante, e ele desenvolveu essa metodologia dentro da escola e os resultados mostravam que esse negócio funcionava. E a Arco, ela veio, primeiramente, como Sistema Aritsá. E ela, basicamente, é a sistematização da metodologia do Colégio Aritsá, por isso Sistema Aritsá, abreviado SAS, né? E que essa metodologia passou, então, a ser vendida para outras escolas que não o Aritsá, que gostariam de se inspirar naquela metodologia, gostariam de aprender com aquele método. E esse é o modelo de negócio que começou lá em 2007. E ele veio crescendo, várias escolas adotando e vendo os resultados melhorando e ganhando cada vez mais reconhecimento e se expandindo. E essa história acabou evoluindo com uma série de outros produtos que nós criamos, mas todos com o mesmo intuito, de ajudar o professor da escola a ter uma aula melhor. Porque a gente dá para ele um planejamento de aula, a gente dá para ele conteúdo que ele pode acessar, a gente dá para ele avaliação que ele pode usar, banco de questão proprietário que ele pode acessar, aprofundamentos de conteúdo que ele pode ver, objetos de aprendizagem que ele pode se utilizar. Então, é um ferramental completo que o professor tem a vida dele muito mais simplificada a partir do momento que ele pode contar com as soluções que a gente desenvolve. E isso vai desde uma plataforma como a do Sistema Aritsá, que compreende todas as disciplinas, do infantil ao ensino médio, como também agora um projeto do professor Augusto Cury, que a gente trouxe para dentro da Arco, que trabalha dentro das escolas, ajuda a escola a trabalhar a questão socioemocional dos alunos, a ter autocontrole, a ter garra, a ter disciplina, a ter equilíbrio, que é fundamental nos dias de hoje, e o Augusto Cury é brilhante, e ele desenvolveu essa metodologia, a gente agora trouxe para o nosso portfólio, até ensinar inglês, então ajudar a escola a dar uma aula de inglês melhor.
Então, todos esse portfólio, eles operam dentro dessa marca que se chama Arco, que é uma holding que conglomera, que junta todas essas marcas. Seja a marca do Sistema Aritsá, a marca da Escola da Inteligência, a marca do Positivo, que a gente trouxe, que é uma excelente marca do Rio Grande do Sul, mas todo o modelo de negócio por trás é isso. Ao invés da gente querer ampliar a nossa operação de escola e ter uma rede de escolas grande, e você sabe que você tem aí uma operação enorme de educação, é muito complexo, é difícil você manter a qualidade em larga escala, é difícil você conseguir ter o olho do dono da escola, do mantenedor da escola, que é fundamental para a qualidade pedagógica daquele projeto. A customização é necessária. É muito difícil fazer isso em larga escala quando você tem várias operações de escola. Mas é possível você contribuir para que cada escola seja melhor pedagogicamente, desenvolvendo uma plataforma de conteúdos que elas podem acessar e consumir. Então, no fim, a missão da Arco é isso, é garantir que qualquer escola, qualquer professor consiga dar uma aula de altíssimo nível usando as nossas ferramentas como suporte para eles, né? E a Arco se ampliou pelo Brasil todo e, como eu te falei, hoje é a maior empresa de educação no Brasil e a gente tem 1,5 milhão de alunos na escola privada que usam a gente. São 8 milhões de alunos na escola privada total do Brasil, então a gente tem um market share alto e é uma responsabilidade enorme, porque a gente está ajudando a educar uma boa parte da nossa nação. Mas é isso, em 7 anos a gente saiu do Ceará e tomou esse espaço, e no meio do caminho a gente fez esse IPO e acho que ajudou a inspirar um pouco o ecossistema no Nordeste. Agora eu estou curioso para saber um pouquinho mais sobre a tua nova empreitada, o Isaac, né? A empresa que você acabou de fundar. Pelo que eu vi no site, né, ela pretende ajudar as escolas em sua gestão, que hoje é muito amadora de maneira geral. Você pode contar como vocês pretendem fazer isso, ou se já estão fazendo isso? Não, posso. Não. E esse nome, como eu falei, diferente, né? Foi uma tentativa nossa de criar um nome que fosse amigável para todo mundo do ambiente escolar, para o pai, para o aluno, para o professor. E aí a gente colocou Isaac Newton. Basicamente, é uma startup de tecnologia que tem como foco melhorar a gestão escolar. O que a gente viu foi que o dono de escola, as escolas no Brasil, privadas, elas são empresas pequenas. Dificilmente você vê grandes cadeias de escola. A grande maioria, 90% das escolas do Brasil, são pequenas empresas, muitas vezes familiar, e que elas têm uma determinada capacidade de operação, mas elas não têm tanto orçamento e disponibilidade de investimento para montar uma grande estrutura de gestão ou uma grande estrutura de tecnologia. E o dono de escola, ele tem, em muitos casos, uma origem pedagógica. Ele era um excelente professor, que virou um excelente pedagogo e que tinha um sonho de educar e resolveu fazer desse sonho uma escola. Então, quando esse cara criou a escola, ele sempre pensou naquilo como uma missão de ensinar. E ele não tem nem histórico, nem o background de gestão, muitas vezes. Mas ele se viu como não só um educador, mas o dono de uma pequena empresa, tendo que lidar com complexidades que ele nunca tinha imaginado, que vão muito além de ensinar, mas muitas vezes com complexidades administrativas e com essa falta de recurso para poder investir nisso. Uma pesquisa que nos chamou muita atenção e que foi a origem da ideia do Isaac, foi a gente ver duas coisas. A primeira coisa que a gente viu foi que na pandemia, essa fragilidade de gestão das escolas ficou explícita quando a gente teve um problema de inadimplência que afetou mais de 50% das escolas do Brasil e que muitas delas cogitaram fechar as portas. E muitas fecharam, o que é trágico, porque é um país que a educação já é muito prejudicada. Então a gente viu que isso deixou muito explícita a fragilidade. Então o problema estava aí. Segundo, o dono de escola, a gente viu também que ele gasta 70% do tempo dele com tarefas burocráticas que não dizem respeito às áreas pedagógicas. E isso é o que faz a diferença. As áreas pedagógicas que fazem o pai escolher a escola. É o que faz a qualidade do ensino evoluir. Eles muitas vezes não têm tempo para planejar, para treinar. A gente pensou, precisamos desonerar esse pessoal e precisamos ajudar eles, quase que como dando para essa pequena empresa a possibilidade de acesso a serviços que só hoje empresas grandes têm. Serviços de todo tipo, passando por serviços de pagamento, contabilidade, e toda a área de gestão dela. Ela não precisar ter que ter um departamento financeiro dentro da escola para poder gerir aquela operação. Ela pode eventualmente contar com a gente como plataforma, consumir esse tipo de serviço do Isaac e por meio do consumo desse serviço do Isaac, ele pode focar o tempo dele nas áreas pedagógicas e não precisa mais se preocupar com essa frente de back-office. Então, assim, esse é o conceito, essa é a missão. A gente hoje está começando com uma plataforma de pagamentos super simples, em que a gente não só se responsabiliza por todo o processamento do pagamento da escola, reconciliação, interação com o pai, como a gente garante para a escola o recebimento da mensalidade. Igual como você hoje vai numa loja e você passa uma televisão em 12 vezes,
A pessoa da loja, ela não está ali, o lojista, ele não está preocupado se você, Marcelo, vai pagar a quinta prestação. Ele não está mandando boleto para você. Existe um banco e um adquirente, uma maquininha de cartão, que uma vez que você passa, a loja recebe o valor dela, ela tem que se preocupar com a vender para o próximo, outra televisão. E toda a parte de administração disso e risco dessa operação, se você não pagar a sua quinta parcela, o prejuízo não vai para o dono da loja, o prejuízo vai para o banco, porque ele cobrou uma taxa para ele ser responsável pela operacionalização e pelo risco disso. E é um pouco do que a gente resolveu construir, é criar esse tipo de serviço para uma escola, que hoje não tem. Ela tem que lidar sozinha com isso. Então, estamos começando, está super divertido. Espero que a gente consiga construir uma história parecida com a da Arco. Não, sem dúvida, num momento crítico, né, nessa pandemia, que mais do que nunca as escolas estão aí penando para sobreviver da maneira como você mencionou. Você mandou aí para nós umas fotos, né, da tua época de faculdade. Conta um pouquinho aí dessa lembrança. Você mandou uma foto do Yale, jovenzinho. Como foi esse impacto aí? O que você mandou de barba, imagem? Né? Quem estava aí nessa imagem que você enviou? Legal. Tem uma foto da Universidade de São Paulo, na USP, que eu estou me formando, né? Ali era a cerimônia de formatura. Minha família toda veio, foi muito emocionante, assim. Eu fiz o convite aberto, óbvio, para todos os meus amigos, principalmente os de Fortaleza. Achei que poucos iam vir, mas eles se animaram com a ideia de vir para São Paulo. A gente trouxe 50 pessoas, foi uma festa enorme, é um momento muito feliz. Tem ali 2 amigos meus, né, a Adriana e o Bruno também, que foram grandes amizades que eu fiz na faculdade. E a DA, eu acho que aquele eu estava no laboratório, a gente estava fazendo um trabalho em grupo, e acho que eu estava muito encantado, porque eu nunca tinha saído do Brasil, e eu nunca tinha falado inglês fora do ambiente de uma sala de aula de inglês, que eu tive que aprender meio que só, e eu estava maravilhado. Eu não imaginava que aquilo ali existia. Acho que são memórias aí. Eu até tive que resgatar, eu não lembrava dessas fotos. Eu fiquei procurando para mandar para você. Obrigado por ter enviado para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica. Eu queria que você recomendasse agora, por favor, um livro, ou um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí à sua cabeça. Eu tenho um livro que eu acho um livro simples, fácil de ler e que serve para todo mundo. Do novo ao mais experiente, do executivo ao artista. É um livro que chama O Essencialista. E ele conta a importância do foco na vida. E a importância, até para o próprio equilíbrio, de você conseguir limpar a sua cabeça, as suas prioridades e poder focar naquilo que você realmente se importa, naquilo que realmente é relevante para você. Eu acho que hoje o mundo ele te bombardeia de demandas e de informação o tempo todo. E existe um sentimento perene em todo mundo de que está devendo, né? De que está atrás, de que está faltando, né? E eu acho que o essencialista ele te ajuda a você limpar a sua cabeça e ter mais domínio da tua própria agenda, das tuas próprias vontades, das tuas próprias escolhas. É um livro até fininho, assim, mas mudou muito a minha forma de pensar. Eu sempre gostei muito desse assunto. Eu sabia da importância dele, mas eu acho que ninguém tinha conseguido explicar desse jeito para mim. Se for série, tem uma série que eu descobri esses dias, chama Playbook, no Netflix. E ela conta a história de vários coaches, são técnicos de várias áreas do esporte, e que eu acho que é fundamental para todo mundo que quer ser líder. Eu não conhecia, então vou aproveitar e seguir a dica aqui. Bom, e para finalizar, um ping-pong aqui. A tua melhor e a tua pior lembrança da graduação? A minha melhor lembrança da graduação, o que vem na minha cabeça aqui é o primeiro dia. Primeiro dia, eu acho que eu estava no céu, outro planeta. O pior dia, também, o que vem na minha cabeça aqui é um dia... Teve uma manifestação em São Paulo, a faculdade fica no centro, né? E nem lembro do tema, e nem lembro do mérito. Independente do mérito, o pessoal invadiu a faculdade, quebrou bastante coisa lá, e eu achei que foi muito triste chegar e ver as cadeiras, a biblioteca tinha derrubado o negócio. Eu achei que faltou um pouco de bom senso, no mínimo. Um campus dos sonhos. Um campus dos sonhos é hipotético? Se for real, acho que o campus de Yale, que foi o que eu conheci. Não, para um lugar onde você gostaria de seguir os teus estudos, sair para um doutorado, sei lá, pensar aí numa... Pode ser Yale, eu acho fantástico, que, né? Eu acho que lá vai me lembrar muitas coisas boas voltar lá. E é incrível o lugar, a cidade, tudo é incrível lá. Uma aula inesquecível. Uma aula inesquecível. Tem uma aula inesquecível, assim, talvez eu fuja aí a regra, mas que foi uma das últimas aulas que eu tive no ensino médio. E ela foi muito inesquecível porque o professor era o Moacir, um professor de física. Ele estava falando de um tema super complexo, que a gente tinha gastado ali horas estudando, eu e meu grupo de amigos. Era uma questão da Mundial de Física. Então ela naturalmente seria complexa. E a gente olhou a resolução, ela também era muito difícil, e o professor Moacir conseguiu explicar em 2 linhas. E aí eu olhei e falei, é o nível... Porque eu acho até que tem a ver com o essencialista. O auge da sofisticação
é a simplicidade. E eu acho que ele conseguir traduzir aquilo em 2 linhas, ele tem que ter um conhecimento tão profundo que eu acho que eu fiquei muito impressionado. Um empresário que você admira. Um empresário que eu acho... Tem tanto empresário que eu admiro, acho que eu... Vamos lá, acho que eu vou levar 2 aqui. Um, globalmente falando, eu sempre fui muito fã do Steve Jobs, né? É meio clichê, mas eu sou fã no nível, li a biografia dele 2 vezes, conheço a história dele na essência, acho que a história dele foi uma poesia, não foi uma história. Ela tem todos os enredos de um filme, sem precisar ter que fazer nenhum retoque, né? E eu acho que ele conseguiu mudar muito a sociedade pelas criações que ele teve. Acho bem impressionante, assim. Para não ficar só nessa, se você me permitir, eu admiro muito como empresário o Dr. Otto, que foi o fundador do Colégio Araçá. Eu acho que ele tem uma inteligência, uma sabedoria muito empírica e que se traduz em ações muito simples. E acho que na simplicidade, da mesma forma, eu olho e consigo derivar que tem muito conhecimento ali. Então, ele me ajudou muito. Foi um mentor indireto para mim durante a minha vida. Obviamente o Ari também, mas para não ficar parecendo que eu estou privilegiando meus sócios de chefe, eu acho que o Dr. Otto ele tem uma figura muito especial, inclusive para o próprio Ari. Muito bom. E para finalizar mesmo agora, qual é a grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo? A grande habilidade que eu tenho é que não está no meu currículo. Eu acho que a capacidade de adaptação. Acho que até você comentou aí, eu mudei muito de área, mas não só isso, até socialmente, eu me adapto com qualquer turma, com qualquer tribo. Acho que eu fui aprendendo. Queria agradecer novamente a tua participação, uma alegria poder te conhecer, conversar um pouco com você e conhecer realmente esses projetos maravilhosos aí que você está tocando. Obrigado, viu? Nada, obrigado. O prazer foi meu. Parabéns pelo que você está fazendo. Fiquei muito feliz da gente se conectar. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Obrigadão, Davi. Obrigado. Tchau, tchau.